Glória a Deus. Vamos aqui para dar continuidade. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Então, somos usados pelo Espírito Santo para administrar a vida contra todo o pecado do pai da mentira, que é a carne, que é o espírito da feitiçaria, que é a carne, que é o fruto do pecado, e o espírito da idolatria, que é a carne, que é o fruto do pecado. Eu volto a dizer, 15 frutos do pecado, menos 12, são 13, esses dois são o que se passa, o espírito da feitiçaria e a idolatria que se passa como Deus aqui na terra, que não é homem. E nós temos que combater em primeiro lugar em nós mesmos. Os 13 estão lá em Marcos 7, 20 a 24. 13 espíritos, está na carne, está no pecado, de todo o gênero humano. Só em Jesus que nós podemos combater. Em nós mesmos, esses 13 espíritos. Em nome de Jesus. Bora para frente. Se eu não te ouvir, eu morro. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 ao 15, versículo 14. E a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Se eu não te ouvir, eu morro. Para quem ainda não confessou Jesus? E para quem já confessou Jesus? Se nós não ouvir a verdadeira voz da eternidade e não está vivendo, praticado, nós vamos, para quem está dentro da igreja, vai esfriar. Que é o pecado da iniquidade, 24:12 de Mateus, que gera, a iniquidade gera credibilidade para quem já confessaram. E eu quero dizer para o mundo que ainda não confessaram Jesus, as autoridades seculares e todos aqueles que têm o espírito do catolicismo e da feitiçaria, que é a carne. Nós nascemos com o espírito morto. O pecado é morte. Nós nascemos morto espiritualmente. Todos nós nascemos no inferno. A realidade é essa, o linguagem é esse. Tá? Nascemos morto, espírito morto. Ele é recriado só em Jesus. Eu nasci morto. Cada um que está na Igreja Universal do Senhor Jesus nasceu morto. Hoje nós somos recriados através do Espírito da vida que é Jesus. Ele nos tirou das trevas, como diz Colossenses 1:13, e nos transportou para a verdadeira luz do seu amor, da sua graça, do seu favor. Entendeu? Se eu não ouvir a voz de quem? Do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, eu morro. E essa segunda morte é quem é? É lago de fogo e enxofre. Aqui não tem evangélico fácil. Aqui não tem evangelho do CNPJ, da igreja do homem, da mentira. Aqui tem o evangelho da verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. A verdade está na palavra. Está na palavra. Tá? Vocês renunciam tudo por Jesus. Ele diz isso. Renunciar tudo por ele. Lá em 14, 34, 33 de Lucas. Renunciar. Tá? Todo o lixo do engano, da mentira, do pecado. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é o linguajar do diabo. Não é de Deus, de Jesus, não. Esse é o linguajar da segunda morte. Amém? Aprenda. Se eu não te ouvir, eu morro. Tá? Bora para frente. eu pereço. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Eu pereço. Eu sofro aqui da terra. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço.
João 3,16. Deus amou o mundo? Não. O entendimento desse mundo é pessoas. Deus não amou o mundo porque o mundo já se faz do maligno. O mundo não é do diabo, não é do demônio, o mundo é de Deus. Deus fez o céu e a terra e tudo que há. Mas só que o mundo está contaminado pelo pai da mentira, pela segunda morte, pelo sistema do anticristo. O anticristo não é uma pessoa, é o sistema da nova era. É um sistema que está enraizado na igreja CNPJ, que está enraizado aonde mais? Na filosofia, na política, na medicina, em todas as áreas, nos estudos, tá? Todas as áreas, nas autoridades secular. É o anticristo. João já vinha falando isso desde não sei quantos anos atrás. Anticristo. Não espera anticristo por homem não, viu? Igreja. Senão vocês vão ser enganados, é mundo. Todo dia vocês têm que ver anticristo. Anticristo é tudo que é anti-Deus, antibíblico, anticristo. Tudo que aponta a palavra de Deus é anticristo. É anticristo. Mas a gente vê logo aí na igreja, que diz que é a igreja de Jesus. A igreja da paixão, a paixão de Cristo, a mulher apaixonada por homem, essa paixão aí, jovem está apaixonado por mulher, né? É uma porcaria de mistura, dizendo que a igreja, todo mundo diz que agora a igreja evangélica é mentira. 7º dia, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Bota só o nome aí, dentro da palavra. Mas a igreja não é de Jesus. O centro não é Jesus. O centro é Filipenses, que ele diz, Filipenses 12, 21. Cada um faz o que é seu. Não de Jesus. Amém? Bora para frente. Tua voz é livramento no meio do tormento. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Versículo 32. Então o seu senhor, chamado à sua presença, disse-lhe: servo mau, repetindo, servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Versículo 33.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 34. E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tua voz, Senhor. Tô cheia, Amanda, tá cheio de rato aqui. Senhor, faz voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Tua voz, Senhor. Se eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, se eu não te ouvir, eu morro, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aqui vocês ouviram essa passagem. Em Mateus 18, 23 a 35. O rei perdoou o seu servo, mas o seu conservo não perdoou o outro servo. Egoísmo. Isso acontece com a igreja hoje. Eu quero dizer uma coisa. Deus já nos perdoou através de Jesus. Mas Ele disse, Ele nos perdoou. Agora, se nós nos perdoar nosso irmão, nosso próximo, nós não vamos ter perdão. Já aconteceu que o Senhor me levou a perdoar dívidas altas de irmãos. Mas hoje eu vejo a ganância, o egoísmo, a pessoa já só para si. Por isso que o Senhor trouxe essa igreja CNPJ, a pessoa que olha para si. Deus já perdoou para ele, já perdoou dívida, tanto física, tanto espiritual. Deus deu a condição, mas ele não consegue perdoar o irmão. Nem fisicamente, nem espiritualmente, principalmente esse negócio aqui de dinheiro emprestado. Colega que morreu aí, que Deus já levou, emprestou dinheiro para outro irmão, eu gosto de falar isso. E ali o irmão não pagou, e ficou preso os dois. Porque todo tempo ele estava cobrando o irmão, mas ele não se esquecia que Deus estava abençoando ele, para ele abençoar outras vidas, outras almas. Foi o jeito de Deus me usar, dizer que era para ele liberar aquele débito para que ele pudesse ser liberto. Por favor, essa lá está sendo as coisas aqui, vamos usar para lá, rapaz, em nome de Jesus Cristo. Poxa, nada, está tendo até atenção aqui da administração da palavra, rapaz. Poxa, rapaz, é muita misericórdia de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos que prestar atenção a esse perdão que Deus nos dá, que é para nós também abençoar outras vidas e perdoar outras vidas. Mas muita gente está com o coração endurecido, só para si. É bênção para si, é Deus para si, o diabo para os outros. É o que está acontecendo. Isso o mundo já é natural, isso no mundo. Mas quem está em Cristo tem a possibilidade de pedir perdão. Eu digo isso porque eu passei por isso. Passei por esse tratamento, eu não tenho dificuldade de perdão. Eu não tenho dificuldade de abençoar nem vida, nem tanto dos meus irmãos e também fora. Outras vidas, não tenho dificuldade, porque eu recebi esse tratamento de Deus. Sei que não é fácil, mas a igreja, o CNPJ e as pessoas querem a facilidade. Não existe facilidade no reino de Deus. É tomar com esforço, é sacrificar carne mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem que entender. Se nós não entender, nós vamos ficar
buscando e nada acontecendo, nada. Nas nossas vidas e em outras vidas, em outras almas. Tem que pedir, tem que perdoar, tanto fisicamente, tanto espiritualmente, que é o perdão dos pecados. Não, eu perdoei, mas eu não quero nesse irmão, nesse próximo. Eu não considero esse perdão verdadeiro. Esse perdão é só de lábios, não é de coração. Nós sabemos que é o perdão de coração, irmão. Sabemos que é perdão de coração. É por isso que muita gente não está curado, porque não perdoa verdadeiramente. Porque esse perdão é só do amor de Deus. Se eu não tiver enraizado no amor de Deus, eu não consigo perdoar. Mas se eu tiver enraizado na carne, eu posso pedir perdão 1000 vezes, mas não vai sentir efeito, não. Eu pedi perdão, virei a costa, demorou muito, eu já estou de novo praticando o mesmo pecado contra o irmão, contra o próximo. Há uma diferença entre aqueles que servem e que não servem. Malaquias 3,16 me fala isso. E o Senhor fala também, Apocalipse 21, 22, 10 a 14, parece que é 22. 10 a 14 ele fala, o sujo que se suja, o limpo que se limpa. Hoje nós estamos pregando o evangélico e a pessoa está levando o evangelho como uma brincadeira. Já reparei isso. E nessa brincadeira é o pai da mentira, é o espírito da feitiçaria, é o espírito da idolatria que está entrando, na incredulidade, na iniquidade, nas vidas, na alma. A realidade é essa. A realidade é essa. Tá? É por isso que eu não. Igreja de quatro isso no espaço, não prega isso. Não prega porque os pastores, os líderes pensam que são donos. Alguns pensam que são donos das ovelhas. Mas eu volto a dizer, nem o pastor tem uma ovelha aqui. Nem o pastor, nem a igreja, não tem igreja aqui na terra de Jesus, não. A igreja de Jesus é dele. As ovelhas de Jesus é dele. Não é de homem. Quer dizer isso. Para com esse orgulho da feitiçaria. Esse orgulho da idolatria. Para com isso. A igreja é minha, as ovelhas é isso. Isso é antibíblico, é anticristo. Jesus disse para Pedro, lá em João, estou lembrado agora, 21, Pedro, tu me amas, te amo. Quando te converter, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus falou dele, não falou de Pedro. Tá? Jesus fala também da minha igreja. A porta da igreja não vai permanecer na minha igreja. Ele fala lá, Mateus 16. Então nós temos que reparar isso. Nós temos que falar o linguajar da palavra. Deus vela a palavra dele, vigia a palavra dele. Jeremias 1,12. Deus, ele diz que ele vela, ele vigia. Ele é fiel à sua palavra. 2 Coríntios 2, 11 a 13. Em nome de Jesus Cristo, ele vigia a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Aleluia. Bora para frente. Parte 8. Mas se eu te ouvir, eu vivo. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Lucas capítulo 10, versículo 16 ao 20, versículo 16. Então ele disse aos discípulos: aqueles que derem ouvidos a vocês estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam estão rejeitando aquele que me enviou. Versículo 17. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe
contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Versículo 18. Sim, disse-lhes ele: eu vi Satanás caindo do céu como um clarão de um relâmpago. Versículo 19. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Versículo 20. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Se eu te ouvir, eu vivo a vida eterna. Caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Se eu te ouvir, eu vivo. Vida. Vida e vida com abundância. João 10, parte B. Nós somos criadores de abundância. Carregamos, em nome de Jesus Cristo, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, vida do Senhor. Se eu te ouvir, eu vivo. Eu vivo. Eu tenho segurança, eu tenho proteção. A palavra do Senhor é segurança, é proteção, é descanso para a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Aleluia. Eu prospero. João capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Outra tradução, João capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenha vida, repetindo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Gênesis é o Evangelho e o Apocalipse. Quer dizer, o livro de Gênesis, o Evangelho e Apocalipse. Tua voz é tudo. Parte 9. Fala a Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala a Deus. Se alegro, atendo o teu mandar. Isaías capítulo 6, versículo de 5 a 13, versículo 5. Então eu disse: chegou a minha hora. Vou morrer porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 6. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor. Envie-me. Versículo 9. E o Senhor... Esse que Isaías diz: envia. O mesmo Isaías é o mesmo Samuel. Isso aqui é para quem? A igreja CNPJ, que está ungindo pessoas de qualquer maneira, que está enviando a pessoa de qualquer maneira, que está dizendo: o confessor Jesus pode fazer a obra. Essa passagem bíblica aqui é a passagem que desperta muita gente que ainda não ouviu a palavra de Deus, dizendo, ainda não recebeu a cura na mente, na alma, no interior. Essa é a palavra de Deus. Essa passagem de Isaías aqui é a passagem para cada um de nós, para saber se nós estamos preparados para enfrentar este mundo, a obra de Deus ou não.
Porque existe essa igreja CNPJ, a igreja do homem, a igreja que está levando as pessoas ao lobo, 7,15 de Mateus. Levando as pessoas a quê? Aos lobos. Pessoas estão ungindo pessoas, ungindo pastores. É por isso que está dando pastor preso, não sei o que, de criança, uma pessoa de coisa. Porque pastores não foram levantados por Deus. Pastores que foram levantados pelo homem natural. Pela vontade do homem, não a vontade de Deus. É por isso que está dando problema na Igreja Universal do Senhor Jesus. E nessa igreja CNPJ também. Esse é o tratamento para saber. Cada um de pessoas pegam, se examina só nesse período de ceia. Isso aqui nós temos que examinar todos os dias. Todos os dias nós temos que se examinar para ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Ou a vontade do homem ou não. Nós temos que examinar todo dia para antes chegar na ceia. Por isso que muitos estão dormindo. Porque não estão discernindo todo dia a vontade de Deus e a vontade do homem. E se nós não tivermos essa visão, que é a palavra de Deus, para discernir, se nós estamos sendo usados pelo espírito da feitiçaria ou da idolatria ou do pai da mentira, nós vamos se esfriar. Aqui Isaías estava no templo. Lê Isaías capítulo 5. 5 ais que Isaías declarou contra o povo. Isaías ainda não tinha olhado para dentro de si. Isaías estava em santidade, estava no templo. Naquele período, a presença de Deus estava no templo físico, no espaço, na arca. Isaías estava no templo. Praticamente, quando Isaías saiu do templo, o anjo do Senhor, enviado por Deus, se apresentou, limpando o quê? Não foi os lábios de Isaías, não. A boca fala que o coração está cheio, não, que a mente também. Se está contaminado ou não, dos nossos pensamentos, dos 3 espíritos. Deus limpou a mente, o coração interior de Isaías, com a tenaz, santidade, santificação. Meu irmão, pessoas que estão fazendo obra de Deus, se não tiver santidade, se não tiver uma profunda santidade de arrependimento, confissão de renúncia, e também, em nome de Jesus, jejum e oração, essas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, elas estão sendo enganadas. Elas não estão seguindo a vontade de Deus. Não existe obra de Deus sem santidade. A santidade de Deus é a glória de Deus. O galardão do santo é a santidade de Deus. Se eu não tenho vida de santidade, estou fazendo obra de Deus, eu estou sendo enganado pelo pai da feitiçaria, pelo pai da idolatria. Pode acreditar isso que eu estou falando. Aqui Deus teve que limpar Isaías. E depois Deus falou, Isaías se apresentou espontaneamente, não forçosamente. Isso fala lá, parece que 12 ou 13, do Salmo 51, 12 e 13. A obra do Senhor espontaneamente, não forçosamente. Quem pode fazer essa obra do Senhor é só quem está curado e tratado com o Senhor. Eu passei por esse processo e não é só eu, não sou diferente de ninguém. Não sou diferente de ninguém. É por isso que a gente vê muito escândalo, separação, divisão dentro da igreja. CNPJ nem se compara. Não, a CNPJ, o diabo não se incomoda. Agora Deus se incomoda com a igreja verdadeira. Essa aí o diabo persegue porque a igreja verdadeira, porque o diabo sabe que a igreja verdadeira de Jesus aqui na terra, que é a palavra, ele tem medo porque ele sabe que a igreja verdadeira cura, liberta, transforma. Ele tem medo, é por isso que ele faz muitas pessoas que estão no engano se afastar da igreja verdadeira. A realidade é essa. Ele quer para a igreja falsa, que ele está dominando, que é a CNPJ, ficar acomodada. Agora a igreja verdadeira não fica acomodada. Não. A igreja verdadeira rasga sua mente, rasga o coração, conta toda essa sujeira que vem da nova era, que são um conjunto de religiões
de seita, de heresia, de engano, de mentira, de filosofia, o que mais, de palestras, de fábulas. Isso Paulo já vinha combatendo já em Timóteo, nas cartas. A igreja verdadeira vai abrir a boca assim. Pai da mentira, pai da feitiçaria, pai da macumbaria, da idolatria. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui nós estamos vendo a passagem de Isaías que é para nós. Tem gente que está querendo fazer a obra na direção de pastor. Não poder fazer obra na direção de pastor daqui da terra. Se nós não tiver curado, nós temos que fazer direção. E se eu não tiver curado, eu não vou fazer obra na direção do pastor daqui da terra. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se não, Deus não me direcionar, eu quero dizer para vocês, ministro. Não espera pastor dizer o dom de vocês, a unção de vocês. Vocês têm que ouvir de Deus isso em primeiro lugar. Se você ainda não ouvir de Deus, espera. Espera. Espera, descansa em Deus, larga dessa ansiedade. Espera a hora de Deus. Deus capacitou Moisés para fazer uma obra. Deus capacitou, chamou quem? Paulo. Tratou Paulo através de Ananias para poder usar Paulo. É o que faz com nós. Sabe o que acontece? Porque pessoas que estão no mundo, confessam a Jesus, com 3, 6 meses já querem fazer obra, aonde é que não tem as armaduras de Deus para enfrentar o inferno. Aí, meu irmão, é problema. É problema, é o que está dando muito problema aí. Muito problema, escândalo. O Senhor Jesus já havia falado sobre esse escândalo. Está surgindo, sabe por quê? A maioria desses escândalos, porque as pessoas estão com o pecado da feitiçaria, estão com o pecado da idolatria, o pecado da pai da mentira, não tem vida de arrependimento, não tem confissão, não tem renúncia. Aí o pai da mentira aproveita a fazer a vontade dele. Dá dinheiro, a arma que o diabo usa é o dinheiro. Usa o dinheiro. A arma que é o dinheiro. Para calar a boca de algum deles, porque minha boca não é calada por nada aqui nesse mundo. Eu não calo minha boca. Na hora que Deus mandar, eu estou rasgando ela. Estou rasgando o coração. Pode acreditar nisso. Tá? Tá bom? Quem é dono da minha boca é Deus. Não é o homem. Não é ninguém. Glória a Deus. Vamos para frente. E o homem respondeu: sim, você irá. Parte 13. Primeira visão esclarecedora. Nós temos que ter a visão da nossa própria pecaminosidade. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós se comparamos... Isso aqui é o mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus de Paulo. Paulo viu Jesus. Aqueles que estavam acompanhando Paulo não viu só voz, mas Paulo viu Jesus. Não viu Jesus literalmente. Aquela luz era Jesus. Isaías viu Deus. Como é que ele viu Deus? Tratando ele. Primeira visão que o servo de Deus, o ministro de Deus, tem que ter para antes de fazer a obra. Sabe o que acontece? É que os ministros não têm a visão de Deus, quer fazer a obra. Eles olham o pecado dos outros, mas não olham o pecado dele. Fala deles. E o pecado dele, quando ele tem a voz de Deus, primeiro ele pega e se alimpa no arrependimento, confissão de pecado e renúncia. Aí ele pode falar o pecado do povo. Mas se ele não tiver essa vida de arrependimento, confissão de pecado e renúncia, ele não pode falar de pecado de ninguém. E hoje, a maioria, 70%, 80% é pessoa que não tem essa prática de arrependimento, de limpeza. Ele olha o pecado dos outros, mas não olha o dele, porque ele não tem vida de arrependimento. E o diabo faz, ele olha só o pecado dos outros. Aí ele está prendendo ele e os outros. Estão presos.
É o pecado da fofoca, do fuxico. Denegrindo a imagem. É chamando a pessoa de vagabundo, vagabunda. Esse é o pecado da pessoa que está dentro da pessoa. Mas ele está olhando o pecado do outro. Meu irmão, se não tem vida de arrependimento, todo o tempo nós vamos olhar o pecado dos outros, não vamos olhar o nosso. Aqui que aconteceu com Isaías foi isso. Quando Deus se apresentou para Isaías, Isaías não sabia do pecado dele. Ele sabia do pecado dos outros. Isaías não estava tratado. Isaías não estava curado. Isaías não estava transformado ainda por Deus para fazer a obra. É a mesma coisa da igreja hoje. A realidade da igreja hoje. Não tem santidade, não tem arrependimento, não tem vida de Deus e está querendo fazer a obra. Rapaz, é uma hipocrisia, aparência, maus pensamentos que o diabo está enganando em mim. Isso é triste. E quando a gente fala, usado pelo Espírito Santo, não, estou fazendo a obra de Deus. Irmão, Deus quer primeiro a comunhão. Tu tem comunhão com Deus? Ah, não quero fazer a obra. Então, esquece. Esquece isso aí. Primeiro lugar, a comunhão. Não é a obra. Não é a obra, é a comunhão. É o que Deus diz lá em 22:37. Amar Deus de todas as forças, de todo o coração e de toda a sua alma. Depois que amar o irmão próximo, depois que eu tiver o amor de Deus enraizado, eu vou amar o meu irmão e até o próximo. Mas hoje ele não tem comunhão com Deus, o que acontece? Eles amam só que aqueles que amam ele, aquela panelinha. Tem muita panelinha de mulher dentro da igreja, muita panelinha. Um grupinho que faz a vontade do pai da mentira, não de Deus. Porque Deus não é de panelinha. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não é Deus de parcialidade. Timóteo fala isso, 2:9. 1 Timóteo 2:9. 2 Timóteo 2:9. Tiago, que digo, perdão. Então é isso. É o amor do fariseu. Cada um faz o que é seu. Me lembro da nossa irmã Ainê. Lembrar, Senhor, envia teus anjos para essa jovem Ainê. Usa ela no violão, usa ela na tua visão, usa ela na tua palavra. Usa ela em nome de Jesus, aonde que ela estiver, em Belém do Pará, com sua família. Que o Senhor abençoe, nós abençoamos a nossa irmã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com todas as bênçãos celestiais, bem-aventurado, felicidade celestial, a paternidade de Deus que reina em Ainê e toda a sua família, para a glória do teu santo nome, Senhor. E todas as pessoas que o Senhor está levantando para a verdade, que cada dia mais o Senhor fortaleça, que eu peço uma mente, um coração, um ouvido ensinável para essas vidas, para essas almas, em nome de Jesus. Bora para frente. Estamos falando de Isaías. Nós somos Isaías, irmão. Nós somos profeta do Senhor, mas nós temos que esperar a hora do Senhor, não esperar pelo homem aqui da terra, que o homem gosta de encher nosso ego, nosso eu. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, buscar mais em nosso lar, na sua família, do que na congregação. Está acontecendo com essa igreja CNPJ, porque estão buscando mais lá na congregação, em casa. Estão buscando outras coisas. A internet, o celular. Aí quando chega no dia de culto, eu vou para o culto hoje, aí entra. Eu fazia isso da mesma coisa. É por isso que eu estou falando que eu fazia isso no começo, a mesma coisa. Mas até quando Deus me chamou para a santidade, meu irmão, parou com isso. Aleluia. Glória a Deus. E aí, horário aí, irmã, vem aí para passar para a terceira. Vai dar 4 horas. Tá bom de já passar para outra? Peraí. Glória a Deus. Falta ainda 11 minutos ainda. Bora ver aqui. Com os nossos semelhantes, quando comparamos com aqueles. Continuação da parte 13. Ai de mim, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso.
Parte 14. Segundo lugar, visão esclarecedora da graça de Deus. Isaías capítulo 6, versículo de 6 ao 7, versículo 6. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Essa é a graça de Deus. Visão esclarecedora. Deus esclarecendo o chamado de Isaías. É Deus que esclarece o nosso chamado. É Deus que aviva nosso chamado. É Deus que trabalha no nosso chamado. Todo nós foi chamado por Rei de Deus. Foi chamado para fazer a vontade de Jesus, foi. Agora nós temos que saber a hora de Deus, o calendário de Deus. É isso que está dando problema. O espírito da feitiçaria, que é a ansiedade, está em muitos homens e mulheres. Ah, quero uma oportunidade. Lá que oportunidade, rapaz. Esse negócio que o homem botou, que o homem está dando a oportunidade, está me indicando a oportunidade, minha congregação. Para com isso, negócio de oportunidade, para com isso. A oportunidade é homem. Deus, quando chama, e chama, não tem negócio de oportunidade não. Deus chama porque está capacitado por Ele para fazer a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Aleluia, nós temos que entender isso. Largado está mendigando oportunidade. Pastor, obrigado pela oportunidade. Fulano de tal, obrigado pela oportunidade. Fulano de tal. Larga disso. Larga de estar dando glória para homem. Está dando glória para Deus. Deus, obrigado pela tua direção, pela visão que o Senhor me deu para trazer para a tua igreja. Leva tudo para Deus. Leva tudo para Deus, porque no dia que o homem não dá oportunidade para você, você vai ficar zangada com o homem. E se não tiver da fé, vai até se desviar, vai para outro lugar, porque o pastor não dá oportunidade, o fulano não dá oportunidade. Larga disso. Entrega, larga também mendigando oportunidade. Procura buscar Deus e Deus leva a pessoa na hora que na direção dele, na vontade dele. Eu nunca estou pedindo oportunidade para homem nenhum. Nunca. Nunca. Se não aconteceu no começo, eu agora. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu não espero a oportunidade de homem aqui da terra de jeito nenhum. Espero em Deus. Espera no Senhor. Bora para frente. Parte 15. Terceiro lugar, temos que ter uma visão do chamado de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. Depois que Isaías foi: eu irei, Senhor, envia. Eis-me aqui, Senhor, pode enviar. Pode enviar, o Senhor pegou, me chamou, o Senhor me tratou. Meu coração, o Senhor tratou a minha alma, tratou a minha mente, tratou o meu ser, o Senhor tratou o meu falar. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto para fazer a tua vontade. Isaías falou espontaneamente para Deus. É assim que nós temos que fazer. Porque eu quero é ver se uma pessoa que não é tratada fala uma coisa disso para Deus. Se ele estiver falando uma coisa, você está mentindo. Uma pessoa que não está tratada, está dizendo: Senhor, eis-me aqui tudo e tal, está dizendo isso para Deus, ele está mentindo. Ele está mentindo, ela está mentindo. A realidade é essa, está sendo usada pelo pai da mentira, pelo espírito da feitiçaria, da idolatria. Ela está indo forçosamente. Agora, quando Deus pega, fala diretamente: minha filha, vai. Meu filho, vai. Moisés disse assim: meu Senhor falou com Moisés falou com Moisés. Moisés disse: eu vou só se for o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou.
É assim que nós temos que coisar. O Senhor está comigo, Deus? Davi fazia essa oração nas batalhas. Mas hoje nós não fazemos. Nós queremos ir na batalha de qualquer jeito. Sem a direção de Deus, que é o comando, que é a palavra de Deus, que é a visão de Deus. Deus deu a visão, deu o comando. Aí sim. Aí sim. Nós vamos fundo. Nós vamos fundo para destruir a obra do pai da mentira, do espírito da feitiçaria, da idolatria, que é o pecado, que é a carne, que está em cada um de nós, que é o fruto do pecado. Glória a Deus, bora para frente. Parte 17. Resumo referente à visão de Deus, esclarecedora. Primeira visão de Deus, esclarecedora. É nós ter a visão da nossa pecaminosidade. Isaías capítulo 6, versículo 5. Segunda visão de Deus, é esclarecedora. Temos que ter uma visão de graça de Deus. Repetindo, da graça de Deus. Isaías capítulo 6, versículo de 6 ao 7. Terceira visão de Deus, esclarecedora. Temos que ter uma visão do chamado de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quarta visão de Deus esclarecedora. Temos a visão do serviço de Deus. Isaías capítulo 6, versículos de 9 ao 13. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós estamos entregando essa administração, essa visão, que é a palavra do Senhor, para o pastor do Minha Ribaná, Raposa e São Luís. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegro atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se me alegro atendo ao teu mandar. Senhor, vai em encontro de todas as vidas, Senhor, que o Senhor está preparando, capacitando para a tua obra, Senhor. Desperta essas vidas, traz o descanso para essas vidas, Senhor, que ainda não está no teu chamado, o Senhor ainda não chamou, que o Senhor ainda não revelou. É o Senhor que revela o chamado de cada um de nós. Não é o homem, não é a mulher. É o Senhor que revela diretamente. O Senhor se revelou para Moisés, o Senhor se revelou para Abraão, o Senhor se revelou para Isaías, se revelou para cada vida, cada alma aqui. Em nome de Jesus Cristo, espera esse homem, essa mulher esperar a hora do Senhor, o chamado do Senhor. Não é o chamado da salvação, o chamado da salvação é para todos. Aquele ladrão teve arrependimento, ele não teve chamado para fazer a obra aqui na terra, mas ele teve o chamado da salvação do Senhor, que ele estava nas últimas. Mas para aqueles que estão aqui, Senhor, o Senhor chama todos para a salvação e depois, Senhor, chama para tratar, para capacitar, para todos nós fazer a tua obra. Senhor, nós te agradecemos por mais uma administração que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que através desse louvor, tua voz, Senhor, tua voz, abençoa essa vida, essa alma que o Senhor usou para esse louvor, Senhor. E sua família, sua parentela, eu te querido. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. E traz outro louvor, que é o louvor, o meu orgulho que me tirou do jardim. Traz esse louvor para detalhar ele todo, detalhar todo, que a igreja CNPJ, é a igreja, é o louvor
do orgulho, da soberba, da idolatria, da feitiçaria do pai da mentira, que é a carne. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todas as vidas, todas as almas, em nome de Jesus, do Passo Lumiar do Brasil e do mundo. Henrique, nós temos outra profecia da águia, o assovio da águia, canto da águia, que voa, que ele se restaura essas crianças, Senhor, esses pequeninos, como Henrique, como Pedro, como Júlio César, como Gustavo, como Ricardo, todo João Lucas, Pedro Lucas, o Éder, a Laís, todo esse jovem, adolescente, criança, peça a tua segurança, a proteção para os teus pequeninos, Jesus, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus Cristo, amém? E graças a Deus.